A 19ª edição da Bahia Farm Show, vamos falar dela, viu? Que caminha aí para a reta final em Luiz Eduardo Magalhães. Eu vou conversar com o Álvaro Couto, né, que está acompanhando de perto esse evento e vai contar para a gente agora o que está acontecendo por lá aí, o que vai acontecer, não é? Ô Álvaro, até sábado, fala para a gente, estou vendo que você está com o entrevistado aí, traz para a gente as informações. Boa tarde. Brasil, a voz oficial da Bahia Farm Show são... Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AgroTarde. Pois é, a gente está chegando no final do 5º dia de feira. Lembrando que esta edição, a 19ª edição da Bahia Farm Show, é a primeira edição que tem 6 dias de duração. E no final aqui do 6º dia, faltam quase 15 para as 4, vai até às 7 horas, até às 19 horas, a feira fica aberta. Então falta aí mais um dia e 3 horas para a feira acabar. E eu estava falando com o Alan Malinski, que é coordenador da Bahia Farm Show 2025. Ele está falando que a gente já tem um número recorde para anunciar aqui em primeira mão, não é isso, Alan? Boa tarde. Boa tarde, Simone, boa tarde a todos que acompanham o AgroMais. Para nós é um prazer trazer informações da Bahia Farm Show para vocês. Até o dia de ontem nós já chegamos próximo a 100 mil visitantes. Com os números de hoje nós já vamos ultrapassar os 120 mil visitantes aqui no parque. O ano passado tivemos um público em torno de 110 mil visitantes, né? Então algumas ações que fizemos justamente para trazer um público maior para cá, né? Foi o que? Criar comitivas junto às prefeituras da região oeste, junto aos sindicatos, né? Porque a gente vê que a feira aqui ela tem o principal ponto dela, que a gente destaca, é a transferência de tecnologia, a transferência de conhecimento. Então, para isso é importante a gente trazer um público cada vez maior. Por mais que esse público não venha especificamente para fazer negócio, mas para entender um pouquinho mais do que acontece, né, tratando-se de tecnologia, o que essa tecnologia vai representar no campo. E dentro disso a gente começa a entender até um pouco melhor, né, por que a Bahia, o Mato Piba, vem se destacando ano a ano em questão de ganho de produtividade, de bons rendimentos, porque é essa tecnologia que está sendo aplicada no campo e que está à exposição aqui na Bahia Farm Show. E o que você acha, Alan, que foi o principal ponto de diferença para 2024 que fez com que trouxe essa presença massiva de visitantes à feira este ano? Olha, nós aumentamos bem a nossa divulgação da feira, né? Aumentamos a feira em um dia também, né? E fizemos essa ação junto às prefeituras, junto aos sindicatos, junto às universidades, às escolas, para a gente trazer, né, crianças, como a gente vê muito aqui, né, as crianças, porque elas estão aqui numa cidade, numa região que ela foi construída pelo agro, e é importante então que elas estejam inseridas, que elas comecem a entender um pouco mais também o que é o agro, a importância do agro. Então toda essa mobilização que foi feita, né, pré-feira, eu acho que isso contribuiu muito para que nós chegássemos a esse valor de público na feira. E a gente sabe que vocês já estão de olho também na edição de 2026. O que você pode adiantar aqui para a gente, de data, de local? Vai expandir, vai aumentar o espaço da feira? O que você tem aí que pode trazer também em primeira mão? Sabe como que é a TV, né? Você dá uma coisinha em primeira mão, a gente quer 3, 4. Essa conversa nos bastidores aqui acaba nos levando a algumas outras situações, né? Não, mas justamente, o que acontece? Nós estamos com 430 expositores, deixamos mais de 150 expositores sem atendê-los, né? Então existe sim essa necessidade de a gente ampliar mais o espaço, temos área, temos espaço, então essa é uma discussão que já está com a diretoria, que deve sim ter um direcionamento após a feira, e acreditamos que nós deveremos sim ampliar ainda mais a feira. Questão de data, tradicionalmente a nossa feira ela era realizada na última semana de maio, mas devido à mudança de data da AgriShow, consequentemente da Agro Brasília, nós tivemos que levar a nossa feira para a primeira quinzena de junho. E o ano que vem não será diferente, vai ser nessa primeira quinzena. Ainda precisamos definir junto à diretoria a data certa, mas certamente será na primeira quinzena de junho também de 2026. Excelente, Alain. Então, parabéns por esse número, por esse objetivo que era uma das metas iniciais da Bahia Farm Show, 19ª edição, de superar o número de visitantes do ano passado. O Alan citou
AgriShow, AgroBrasília e a Bahia Farm Show. Nós do AgroMais estivemos presentes em todas elas, estaremos presentes também no ano que vem. Lembrando que o canal completa 5 anos este ano, então no ano que vem, no 6º ano, nós com certeza estaremos na cobertura. E a gente viu também muitas autoridades, personalidades aqui na Bahia Farm Show. A gente teve a presença do governador Jerônimo Rodrigues e também tivemos a presença de parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu vou chamar já essa participação que a gente fez com o deputado Evair de Mello, mas antes disso, Simone, eu já me despeço dessa cobertura, desses 5 dias de cobertura que a gente fez aqui direto para o AgroTarde. Amanhã a gente volta aqui para a feira, mas como a gente não tem participação ao vivo, então fica aqui nosso abraço. Muito obrigado, Simone. A gente se vê aí em Brasília e agora esse papo que a gente bateu com o deputado Evair de Mello. Boa tarde, pessoal. A gente fala aqui direto da Bahia Farm Show, direto do estúdio exclusivo da TV Band, dos canais AgroMais, Terra Viva, com uma presença mais que ilustre, um convidado mais que ilustre, deputado Evair de Mello, da Frente Parlamentar da Agropecuária, da bancada do Agro na Câmara dos Deputados. Deputado, como que tem sido a vivência aqui da feira e o apoio que vocês têm dado aos produtores rurais? Olha, a Bahia Farm Show, com certeza, é um belo exemplo do Brasil que dá certo. Brasil que com previsibilidade, Brasil com segurança jurídica, com direitos e garantias de propriedades e com um Brasil que cuida das suas contas, o produtor rural, que é um homem sempre temente a Deus, faz os seus investimentos. O nível de tecnologia do agro brasileiro hoje é incomparável com qualquer outro concorrente nosso e, naturalmente, até com outros setores da economia. Mesmo quando a maré abaixou durante a pandemia da economia total, só o agro conseguiu ser superavitário porque, normalmente, são planejamentos de investimento de médio a longo prazo em máquinas, equipamento e inovação. A inovação que chegou no agro, ela está muito longe de chegar em outros setores. E a Bahia Farm Show traz esse desafio. Não, o Matopiba, né, essa feira dialoga com essa região, não é uma região de fácil, que as coisas acontecem fáceis, mas tem mostrado que com tecnologia, com inovação, com muito empreendedorismo, com muita coragem, realmente o Brasil aqui está prosperando pelo trabalho. Portanto, essa feira é um orgulho, né, como deputado federal do Espírito Santo, estar aqui na Bahia e ver que realmente o agro brasileiro está seguindo a sua vida, apesar das dificuldades que estão postas aí. Deputado, e o que o senhor viu dessa edição, 19ª edição da Bahia Farm Show, que certamente dá para exportar para todo o Brasil, para ajudar na produção desses produtores rurais? Máquinas para pequenos, médios e grandes agricultores. A mão de obra está cada dia mais escassa. Primeiro, por a falta de oferta de mão de obra, em função das pessoas terem outras fontes de renda, inclusive os programas sociais hoje que impedem que a pessoa esteja na agricultura e assine carteira, por exemplo, para a colheita. Projeto nosso que está no Senado, que seria uma forma de disponibilizar mão de obra. Então, essa escassez forçou a indústria de máquinas e equipamento e as nossas propriedades a fazer essas adequações. Então, hoje você já encontra para todos os tratos culturais, desde plantio, colheita e processamento, desde a pequena, a média e a grande propriedade. A nossa evolução também é transformar a água num fator produtivo, né? A água, ela faz parte do processo, ela é água no processo, então a tecnologia de máquinas e equipamentos para que possamos fazer o bom aproveitamento desses recursos hídricos, disponibilizar para as plantas na quantidade, no momento e na hora correta, tudo isso tem um link com a produtividade. Então eu digo que o domínio da irrigação e essa evolução com máquinas e equipamento é realmente algo que tem permitido, inclusive, o avanço e a sustentabilidade do nosso agronegócio. Fundamental para essa sustentabilidade também é o Plano Safra. E a gente está na fase final de planejamento. A expectativa é que agora, no final desse mês, o governo anuncie como que vai ser o Plano Safra. E a gente está em meio a notícias preocupantes de taxação, de financiamento das letras de crédito agropecuárias, as LCAs, e também de maior taxação do setor de investimento. Como que a FPA tem tratado essa questão e quais diálogos tem tido, se é que tem tido algum com o governo? Olha, não tem assunto mais atual no agro do que esse debate do nosso fiscal e do nosso financeiro. O ministro Haddad esteve na Câmara dos Deputados e ele foi muito infeliz quando ele disse que o governo patrocina o agro. Mostra que ele não tem conhecimento da cadeia do setor, isso nos preocupa. Que o ministro da Fazenda, que não tem o conhecimento do setor, talvez não saiba o tamanho da responsabilidade nos anúncios que ele vai fazer. Para piorar, o governo, então, lança uma medida provisória
com diversos aumentos de impostos e tributos, também um decreto onde ele sacramenta o aumento do IOF, que vai impactar em toda a cadeia, pequeno, médio e grande produtor e também a todos os consumidores. O IOF mais caro, isso é repassado na cadeia e quem vai efetivamente pagar a conta é o consumidor, portanto, esse vai enfiar a mão no consumidor. E também o agro, que precisa de cada vez dinheiro mais novo. E essa decisão do governo de tributar o LCA, que é um dinheiro barato que você pega no mercado, simples e rápido, para que você possa reinjetar no setor, se soma também ao governo ter vetado o FIAGRO, que foi o Fundo de Financiamento do Agro que nós fizemos recentemente, e está vetado, esperamos poder derrubá-lo na próxima sessão do Congresso Nacional. E essa decisão dele de tributar o LCA, com certeza isso vai encarecer o dinheiro, vai reduzir a oferta de crédito num momento que é crucial. O governo não tem espaço nem fiscal e nem oxigênio para poder ofertar um plano safra do tamanho que nós precisamos, nem minimamente decente. Portanto, nós estamos muito preocupados. O ministro Haddad marcou uma reunião com a Frente Parlamentar Agropecuária, ele não compareceu, de última hora deu justificativa e saiu, de forma que nós estamos muito tensos, até porque com essas decisões do governo de aumento da carga tributária por decreto, por medida provisória, nas últimas horas. O governo cada dia mais sabe que o fisco é cada vez mais complicado. Com isso, ele não segura o juro e, naturalmente, com os juros altos, você tira dinheiro do setor produtivo, você vai reduzir a oferta, você vai trazer inflação. Infelizmente, então a expectativa não é boa, a apreensão nossa é muito grande. Nós estaremos na Câmara lutando e brigando para criar esse espaço, mas se o governo não fizer nenhum gesto, a coisa vai complicar muito. E ele também, naturalmente, ele faz um ataque às cooperativas de crédito para que elas não podendo, a LCA principalmente, as cooperativas operam muito, mais uma vez ele tira a competitividade das nossas cooperativas. Mas nós estamos lutando, vamos brigar por isso, vamos fazer um enfrentamento político, esperamos o apoio da sociedade para poder ver se reenquadra o governo e anuncia um plano safra minimamente decente para que possamos continuar a nossa vida. E a gente do AgroMais, claro, vai acompanhar tudo isso e trazer para vocês, em primeira mão, os destaques e principais acontecimentos relacionados ao mundo do agro. Álvaro Couto, direto de Luiz Eduardo Magalhães, na 19ª Bahia Farm Show, para os canais AgroMais.